pertencessem ao reino dos céus. E agora ele vai mostrar a parte prática, que é o seu poder, que acompanha também, nós sabemos que ele deve reinar, as duas coisas estarão juntas, mas hoje nós podemos já desfrutar não só do ensino que ele trouxe nos capítulos anteriores, mas também do poder que ele tem. E aí ele faz 10 curas, ou 10 milagres específicos, e mais um sem número de milagres aqui no versículo 16, quando fala que trouxeram-lhe muitos endemoniados. Com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, curou todos os que estavam enfermos. E cada milagre que ele faz aqui, ele tem uma conotação que nos fala do pecado e nos fala do inimigo das nossas almas também. Primeiro ele cura no versículo 1 ao 4, ele cura o leproso. Já foi dito, a lepra é uma figura do pecado. Depois ele cura um paralítico, nos capítulos 5 em diante. O paralítico mostra o que o pecado faz para nós, nos deixa incapazes de fazer qualquer coisa, incapazes de sair do lugar. Era preciso que o Senhor fosse até ele, que ele se dispõe aí, mas aí diante da fé desse centurião, ele nem precisa ir, ele só fala. Depois a sogra de Pedro, ela jazia de fé. A fé me deixa prostrado, o pecado causa prostração. O pecado nos deixa também incapacitados. Mais à frente, aí ele vai, nos versículos 23 em diante, nós vemos agora Satanás entrando em cena para impedir que ele chegue do outro lado, onde existe essa legião de demônios possuindo os gadarenos ali, eram dois gadarenos. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Quando nós vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Um vento que venha de 4 direções diferentes, obviamente não é um vento natural, mas é uma manifestação do poder de Satanás, que ele tinha sido autorizado a fingir Jó, perdão. Ele tinha a autorização de Deus para fingir Jó. E ele tem poder sobre os elementos, né, de criar esse vento estranho aqui, que bateu os 4 cantos da casa. E aqui, nós vemos que quando ele entra no barco também, se levanta uma tempestade, e aí o Senhor demonstra que ele tem um poder maior, que é o de ordenar os elementos da natureza, e eles se aquietarem, simplesmente pararem. Depois ele fala também dos gadarenos, que são possessos de demônios, e aí mostra também o Senhor, o poder do Senhor sobre os demônios. E eles até, não sei se nessa passagem ou outra, é nessa que ele fala: aqui temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo. Versículo 29. Depois ele vai entrar no barco, passar para outra banda, no capítulo 9, e vão trazer um outro paralítico agora, deitado numa cama. Mais uma vez, o pecado como aquilo que incapacita o homem até de se aproximar de Deus. Ele não tem em si mesmo capacidade de se aproximar de Deus. Mais à frente, daí no capítulo 9, versículo 18, ele vai curar, ele vai ressuscitar a filha do homem, do chefe, do príncipe. Ele vai ressuscitar mais uma vez,
Senhor agora com poder sobre a morte. Aí ele nos fala da mulher com fluxo de sangue, no versículo 12 do capítulo 9. O pecado traz impureza, porque no Antigo Testamento a mulher com fluxo de sangue, ela é impura. Depois os cegos, no versículo 27, também o pecado nos cega, nos tira a visão. E o mudo, no versículo 32, o pecado nos incapacita também de falar com Deus, de nos comunicar com Deus. Então todas as consequências do pecado, a gente pode resumir nesses milagres que o Senhor faz e demonstrando que o seu poder é completo sobre todos os aspectos do pecado, sobre também todos os elementos da natureza e sobre demônios e próprios satanás. E aqui uma outra coisa também que é interessante, nesse capítulo nós temos uma pista sobre a fé. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Será que eu tenho muita fé? Ou será que eu não tenho fé? Será que minha fé é pouca? E eu estava lendo um comentário sobre esse capítulo, e o autor fala uma coisa interessante, que a fé, ela é diretamente proporcional à confiança própria. Então nós encontramos um homem que não tem nenhuma confiança em si mesmo, que é esse centurião. Ele confia de tal maneira no Senhor, que ele fala, basta uma palavra. É tamanha a confiança dele no Senhor, que ele fala, não precisa ir lá, fala uma palavra. A maior confiança que isso não existe, tá vendo? Ele não leva o Senhor, não faz nada, ele não traz o servo dele, nada, fala uma palavra. E aí o Senhor fala aqui no versículo 10, maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Ele disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel então fez a palavra. Ele fala, olha, eu dou ordem para os meus servos, eu falo, vai, ele vai, eu falo, faz isso, ele faz. E agora está diante de mim, ele tem poder sobre todo o universo. Não basta uma palavra. Fala, está resolvido. E aí o Senhor elogia a fé dele, mas daí o Senhor vai repreender a fé dos próprios discípulos dele. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor. Eles tinham confiança neles, tanto é que em outra ocasião eles são pegos, acho que não sei se talvez mais de uma vez, descobrindo quem seria o maior de Deus. Eles são confiantes. Numa outra passagem, eles querem proibir um que não segue com eles. Senhor, nós vimos um que não segue conosco. Eles se achavam grande coisa. Então o Senhor fala para eles, homens de pouca fé, no versículo 26, e ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. No versículo 25, os discípulos estavam desesperados, mesmo tendo o Senhor no barco. E seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Eu tenho certeza que se o centurião estivesse nesse barco, ele estaria muito tranquilo. Talvez falasse, Senhor, fala para as ondas parar, para o vento parar. Foi o que o Senhor fez. Ele depositava-se totalmente na mão do Senhor. Mas os discípulos estão desesperados, eles acham que vão morrer com o Senhor no barco. Depois de ver tudo que o Senhor é capaz de fazer, eles acham que vão morrer com o Senhor no barco. É uma falta de confiança no Senhor. E aí, o terceiro caso que nós vamos encontrar é o de pessoas que não têm fé nenhuma. Absolutamente zero de fé. Que são os proprietários dos porcos. No final do capítulo 9, versículo 33, os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade segue ao encontro de Jesus. Que devia ser os habitantes da cidade, talvez alguns dentre eles fossem os donos daqueles porcos que os porqueiros cuidavam. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos.
eles fizeram as contas, e com 2 processos eles perderam 2.000 corpos. Imagina se começa a aparecer mais processos. Quão grande seria o prejuízo deles? Confiança nas coisas, confiança nas coisas materiais, zera a fé. Nós temos um homem com muita fé, homens com pouca fé e homens com nenhuma fé. Tudo isso relacionado ao grau de confiança que depositavam no Senhor Jesus. E ao grau de autoconfiança, ou diverso, né, pouca confiança que tinham em si mesmos. Nesse capítulo estão se cumprindo algumas profecias, né, a respeito do Messias. Podemos ler no Salmo 103. O Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E Isaías 53 também, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo de Isaías até é citado no capítulo 8, né, de Mateus. É interessante porque no capítulo 8, no começo, o primeiro milagre, né, essa cura do leproso, como o Senhor estava introduzindo algo novo aqui na terra, algo que, embora houvessem as profecias no Antigo Testamento, o conhecimento sobre o Messias, mas o povo de Israel não estava entendendo que aquele que estava ali era o Messias. Mas alguns indivíduos, e também nós temos essa multidão, né, dos que não entendiam quase nada das profecias, ou seja, aqueles que não eram os principais, os escribas e os fariseus, esses, por fé, se aproximaram de Jesus, mas mesmo assim, sem entender completamente quem era aquela pessoa que estava ali. Esse primeiro milagre aqui do leproso, no versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Quer dizer, ele estava crendo que ele tinha o poder para fazer isso, para torná-lo limpo. Mas o problema, a dúvida dele era se ele era bondoso, se ele era aquele homem bondoso para fazer isso. E o Senhor então responde: quero ser limpo, mostrando que era uma nova ordem de coisas. Não era um Messias que estava vindo com poder para subjugar seus inimigos e reconhecer um Israel santo, um Israel preparado para que o reino fosse estabelecido. Porque, embora ele tivesse enviado João Batista, né, para preparar o caminho do Senhor, todavia o Estado de Israel era muito sem essa santidade, sem essa preparação, né, que deveriam ser eles preparados para receber o Senhor. Então ele está se mostrando, se revelando de uma maneira que eles não esperavam. Alguns podiam até crer no poder que ele tinha, que estava já sendo demonstrado, mas não que ele era bom o suficiente para acudir, para tentar as necessidades deles. Assim como nós lemos lá no Salmo 103, né? Ele é que cura. E nós vemos daí
ele vindo então para essas ovelhas perdidas da casa de Israel, esse primeiro milagre aqui, ele está se dirigindo à casa de Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no milagre do centurião, nós vemos que ele estende já, e é o que o Evangelho do Reino, principalmente esse Evangelho, né, que nós estamos vendo aqui, do Reino dos Céus, e ele abrangeria já os gentios também. Ele dá uma demonstração de que os gentios entrariam nessas bênçãos também. E esse centurião, então, fazendo esse milagre, né, com esse centurião, curando esse seu servo, ele estende, então, além do muro, né, de Israel, dos judeus, e já toca aos gentios, mas imediatamente ele volta, porque a sogra de Pedro, né, está enferma, ele volta para Israel. Ele acode temporariamente os gentios, mas ele volta imediatamente para Israel. E nos fala, daí então no versículo 17, né, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, ele volta a tratar com a casa de Israel, até que ele seja definitivamente rejeitado. E essa nova ordem de coisas que foi estabelecida com a vinda de Cristo, do Messias, para Israel, para cuidar das ovelhas de Israel, como nós vimos no Sermão do Monte, ela exigia, como nós vemos aqui no caso desse que quis enterrar seu pai para depois seguir a Jesus, ele demonstra, né, que era algo sem nenhuma possibilidade de alguém servir algo aqui nesse mundo, mesmo as coisas naturais aqui do mundo, que exigia, essa nova ordem de coisas exigia seguir a Cristo sem nada que pudesse atrapalhar isso. Era algo que muito próprio, né? O Senhor fazia tudo isso, mas ele exigia completamente uma devoção completa. Era tudo o que ele podia exigir, porque ele era o único e é o único, né, que deve ser seguido e a qualquer custo, e tendo a primazia em todas as coisas. Não que isso fosse motivo para ele desprezar alguém, como nós estamos vendo, os que tinham muita fé, os que tinham pouca fé, os que não tinham fé. Não, ele iria servir, iria trazer para essas ovelhas perdidas da casa de Israel tudo o que era necessário, mas ao mesmo tempo exigia um reconhecimento único. Não haveria outro que pudesse fazer essas coisas em prol de Israel. E como nós vemos na passagem também desses endemoniados gergesenos, que o mundo tipificado aqui, ele estava habituado, estava conformado a ter esse temor de Satanás e se submeter a ele. E eles já não estavam mais tão incomodados em estarem submissos a um poder do mal, submissos a um poder que eles por si mesmos se colocaram sob esse poder. Porque Satanás, ele exerce o seu poder onde seu poder é temido. Porque, como nós lemos, né, na carta de Paulo, por exemplo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mas aqui não, eles estão totalmente submissos a esse poder e não resistem a esse poder e se acostumaram, estavam bem convivendo com esse poder maligno entre eles. Embora fosse terrível, mas eles não estavam tão acostumados e conformados com essa situação de serviçal que eles se puseram a Satanás, que é ao contrário. Quando o Senhor Jesus, quando Deus se manifesta com o seu poder, eles rejeitam. O mundo rejeita completamente a Deus, preferindo estar nesse poder que os escravizava.
Então essa demonstração de poder, né? E também sobre até os elementos naturais, né? E tudo, mas reconhecendo que quem estava atrás desses ventos que afetaram esse barco, né, onde o Senhor estava dormindo e tudo, por trás disso estava o diabo, e ele foi resistido. E Cristo somente podia fazer isso. Por quê? Porque, como nós dissemos já anteriormente, ele havia amarrado o valente. Ele havia, na tentação no deserto, né, vencido a Satanás ali, e agora ele estava saindo saqueando os seus bens. Ele estava libertando essas almas, né, do poder do inimigo. Mas, para surpresa de muitos, nós vemos que eles preferiam estar servindo a Satanás, e é o que o mundo, na verdade, se encontra, né, nesse estado. Eles não percebem que eles estão escravizados a alguém muito mal que só os prejudica, só querem levá-los à condenação. Não há um pensamento de bem sequer nesse ser maligno, mas eles estão acostumados com isso e rejeitam a Deus. Como o irmão disse várias vezes, que eles querem o bem, querem a paz, querem viver bem aqui nesse mundo, querem até justiça, querem isso e aquilo, mas não querem a Cristo. Querem todas essas coisas sem Deus. Então, por isso que nós vemos que é um tipo mesmo nessa passagem desses endemoniados aqui, né, que eles não querem a Deus, excluem a Deus de todos os seus caminhos, preferindo, né, continuar na servidão do diabo. Uma passagem em Romanos que fala: não sabeis vós que a quem vos colocardes como servos, a estes servireis, alguma coisa assim. Se é o pecado, servos do pecado, ou servos de Deus. Romanos 6, isso, Romanos 6, ele estava falando aqui da lei e da graça. Versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas esse é o princípio: aquele a quem vos apresentardes como servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. E Israel, eles estavam aqui a meio caminho de se apresentarem como servos do diabo. Embora eles não iriam admitir isso, mas no momento em que eles rejeitavam o seu Messias, sobrava quem para eles obedecerem? E por isso que estava essa situação de tantos endemoniados que a gente não encontra nem no Antigo Testamento isso. Nós lemos o Antigo Testamento, não tem tantos endemoniados assim, porque aqui chegou um ponto da história de Israel que eles chegaram no ponto, não é o máximo ainda, porque o máximo vai se cumprir durante a grande tribulação, mas era um ponto alto de sujeição ao diabo. E quando a gente vai lá em Deuteronômio 6, nós vemos que o que Deus exigia deles era obediência a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e assentando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua porta, de tua casa e nas tuas portas. Era tamanha a importância de eles se apegarem à palavra de Deus, que Deus mandava eles colocarem na testa a palavra de Deus, a lei, e colocar também na mão. E até hoje os judeus, os rabinos, os religiosos, alguns, né, os mais das seitas mais severas do judaísmo, eles têm uma fita aqui na cabeça e uma caixinha. Quem já viu, ele tem uma caixinha aqui com versículos da Bíblia, ou versículos da lei, né, presa na testa. E na mão eles têm uma fita que vai enrolada desde o antebraço, e nela está escrita a lei. E eles andam com aquilo debaixo da roupa, aquelas fitas na mão enrolada no antebraço. Só que eles adotaram isso como um adereço, né? Como um enfeite. Assim como fizeram com as franjas das vestes que o Senhor denuncia nos evangelhos, que eram para mostrar humildade, mostrar que eles tinham sido peregrinos na terra, porque as vestes se arrastavam no chão, eles não podiam fazer a barra das vestes, que era justamente para eles se lembrarem que foram peregrinos, mas no tempo que o Senhor veio, eles alargavam os filactérios das vestes, o desfiado das roupas, para mostrar, eu sou mais peregrino que você, eu sou mais humilde, eu sou mais... Eles faziam artificialmente aquilo. E essa palavra na testa e na mão, ela vai ter um espelho disso, né? Uma imagem disso lá em Apocalipse 14. Acho que é o 14. Não é. Que eles teriam um sinal, receberiam um sinal na testa e na mão. E ninguém poderia comprar nem vender. É a besta que subiu da terra. Está aqui. É o 13, né? 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O que é isso? Eles vão entrar num concerto com o diabo, ou com a besta, com o anticristo, e terão o sinal na testa. A testa é o lugar dos pensamentos, das decisões, e a mão é o lugar das ações. Deus queria que os israelitas trouxessem na cabeça todas as decisões submissas à palavra de Deus. E com a mão, eles agissem, com as suas mãos, fizessem as coisas também de acordo com a palavra de Deus. Pensamentos e ações sujeitos à palavra de Deus. E aqui eles terão pensamentos e ações sujeitos ao anticristo, sujeitos ao diabo. Por assim dizer, eles terão a lei do diabo anotada na testa e na mão. Eles estarão submissos, porque mais à frente tem aqui, fala dos que obedecem. Tem uma passagem que são os salvos o remanescente, que eles falam que eles obedecem à palavra de Deus. Eu não sei se no capítulo 14. Mas havia um contraste. Esses eram os que não se sujeitavam ao anticristo, ao diabo. Ou não se sujeitarão, né? Porque ainda é futuro isso. Queria completar. Eu tracei um histórico aqui, no capítulo 8, que o Senhor sai e volta para Israel. E tem também aqui uma aplicação muito interessante com esses porcos, né? E quando ele volta para Israel, ele é rejeitado. Então, e quando ele é rejeitado, esses porcos tornam-se uma figura de Israel que estão imundos, como foi dito que eles não receberam a Cristo. Então, de boa mente, eles receberão no futuro, né, o anticristo,
E também continuaram nos seus próprios pensamentos e na sua própria sujeição a Satanás. Então, aqui tem uma figura também, uma aplicação, né, que depois da rejeição do Senhor, essa manada de porcos, como uma figura de Israel que estão contaminados e estão imundos, eles são precipitados nesse abismo, no mar, eles são lançados no mar. E o mar nos fala, né, nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma figura das nações. Então, pela rejeição de Cristo, como eles rejeitaram a Cristo, então eles foram lançados no mar das nações, eles estão espalhados, né, por todo o mundo, até os dias de hoje, embora haja a nação de Israel lá, mas muitos, as tribos, 10 tribos, estão completamente espalhadas. E então essa manada de porcos aqui também é uma figura dessa sequência, né, que o Senhor vem para suas ovelhas, ele estende aos gentios também um pouco das suas bênçãos, como nós vamos ver no capítulo seguinte também, e depois ele fica tratando com Israel, com as ovelhas perdidas, a casa de Israel, com muito amor, com muita dedicação, com paciência para com ela, mas quando ele é rejeitado, realmente, então, Israel sofre esse castigo, né, de ser lançado, então, no mar das nações, disperso da sua terra. Eu falei aqui da fé, da diferença da fé entre aquele gentil, aquele centurião e os discípulos. E se nós pensarmos também em Israel, com fé nenhuma atualmente, né? Mas sabendo que Deus vai sim restaurá-los, baseado na sua promessa e na sua fidelidade. Tem um versículo em Hebreus 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade ou do amor que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Eu estava pensando nos discípulos, que apesar da sua pequena fé, apesar do seu vacilo ali, no final o Senhor vai ainda honrar aquela pequena fé. E aquele remanescente também no final, que vai se converter ao Senhor, o Senhor também vai honrar a pequena fé que eles vão ter em meio a tanto sacrifício, a tanta perseguição, e vai dizer a eles, quer dizer, poderá dizer a eles, né, a mesma coisa que ele disse aos seus discípulos em Lucas 22, não precisa ir lá, só vou ler rapidamente aqui, Lucas 22, versículo 28, que foi logo depois que eles estavam discutindo quem seria o maior, o Senhor fala para eles assim: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Ou seja, por mais fraca que seja, por mais débil que seja a fé, é a fidelidade do Senhor que conta no final de tudo. Contou para com os discípulos, irá contar para com Israel também.